Então, pessoal, eu vou mostrar aqui alguns nomes para vocês, mas não são tipo 3 goleiros, 3 atacantes, 3 meias, não. São nomes de diversos tipos de jogadores de diversas posições que eu reuni e são jogadores com potenciais de estar na seleção brasileira, ou seja, por agora ou até mesmo no futuro. Então, vamos lá. Logo de início a gente tem Carlos Vinícius do Grêmio. Carlos Vinícius do Grêmio está jogando muito bem, é um centroavante matador, centroavante raiz mesmo, que se precisar a bola cair dentro da área, ele vai fazer gol. É uma oportunidade que pode sim ser para a seleção. Um jogador que já tem vivência na Europa, já jogou no Tottenham, já jogou no Benfica, sabe como é que joga contra times europeus, contra jogadores europeus, e isso é de uma valia muito importante. Breno Bidon é um jogador que joga no Corinthians, joga muito bem no Corinthians, é um jogador assim que você não vê problemas nele, é um jogador que joga tranquilo, você não vê ele se envolvendo em polêmicas, é um jogador inteligente, sabe driblar, tem uma técnica ali que a bola fica colada no pé dele, lembra até um pouco, vamos guardar das devidas proporções de Messi, e joga muito bem mesmo. Você vê a técnica que ele tem, é um jogador volante e meio atacante, que no futuro ele pode sim desenvolver sendo um meia camisa 10 clássico, só que eu acho que ele tem que fazer o que? Mais gols, tem que dar mais assistências para poder ter, sabe, aquele ímpeto de ser um jogador finalizador, um jogador que decide, porque a gente sabe que a técnica ele tem, agora só falta ver ele decidindo mais jogos. Então é um jogador que merece, é um jogador novo, se não tiver na seleção agora, pode estar daqui na próxima Copa do Mundo, e é um jogador muito bom, merece destaque. Léo Pereira já tá na hora desse jogador ser convocado para a seleção brasileira. É um zagueiro canhoto que a seleção está precisando, e eu acredito que tem um grande repertório ofensivo, tanto fazendo gols de cabeça, quanto às vezes chutando a bola mesmo. É um jogador que a gente viu que Léo Ortiz foi convocado para a seleção, Fabrício Bruno também teve oportunidade, e Léo Pereira sempre ali batendo na trave, sem ter oportunidade. Então eu acho que se ele for convocado, vai ser de uma valia muito importante também para a seleção brasileira, que eu acredito que das posições que mais tem na seleção, zagueiro é o que está mais definido ali. Eu acho que só tem uma vaga sobrando ali para zagueiro, mas eu acredito que ele pode sim, talvez, ter essa oportunidade, já que Fabrício Bruno não tá jogando tão bem, e Léo Ortiz é um jogador que joga muito bem, sabe sair com a bola, sabe avançar, então eu acho que a posição ali, se Fabrício Bruno não for convocado, talvez possa ser disputado por Alexandro e por Léo Pereira. E claro, Léo Ortiz também. Então, já falando de Alexandro, é Alexandro do Lille, pessoal. Um jogador que, quando foi convocado para a seleção brasileira, mostrou que realmente nem parecia que estava estreando na seleção brasileira. Um jogador que a gente não conhecia, você mesmo que está aí, não conhecia o Alexandro do Lille. Eu mesmo não sabia nem de onde, que time de base ele veio. É um jogador muito bom, tecnicamente. Você viu que ele pegou a bola ali na seleção brasileira, conseguiu ganhar duelos no ar, duelos também no chão. É um jogador muito habilidoso ali como um zagueiro e passa confiança. A gente vê confiança nele, só que tem um porém, né? Ele ficou esse tempo aí contundido, então eu não sei se o Carlo Ancelotti pode dar uma chance novamente para ele. Se eu fosse o Carlos, eu daria uma chance para ele. É um jogador que passou muita confiança naquele jogo que ele fez pela seleção brasileira no ano passado. Danilo do Botafogo, um jogador que surgiu no Palmeiras, foi pro Nottingham Forest, jogou muito bem lá, mas acabou tendo que vir pro Brasil. Não sei qual foi o motivo dele, mas ele voltou pro Brasil e veio jogar no Botafogo. E cara, esse cara tá jogando muito bem nesse início de ano pelo Botafogo. Um jogador que é o artilheiro do Botafogo do ano, se eu não me engano, e é um jogador muito bom. Ele tem técnica, ele sabe marcar, ele sabe até pisar dentro da área. Ele não era um jogador de fazer tantos gols, mas ultimamente ele tá fazendo bastante gols. É um jogador que quando vai pra área, ele faz, ele finaliza. E ele lembra muito bem Paulinho, lembra de Paulinho que jogava no Corinthians, jogou no Guangzhou Evergrande, jogou na seleção brasileira, no Barcelona. Então, ele me faz lembrar um pouco do Paulinho, aquele volante que sabe pisar na frente, fazer gol, sabe distribuir bem a bola. É um jogador que não fica negócio de drible não, mas tem uma técnica muito boa. Eu acredito que o Carlos Ancelotti poderia dar uma chance para o Danilo. Andreas Pereira nem precisa se falar. Um jogador com técnica, um jogador que sabe dar bastante assistências. Não é aquele jogador de fazer muitos gols, mas às vezes faz um a outro ali. Mas é um jogador que faz assistências e também, o melhor de tudo, depois que ele veio para o Brasil jogar no Flamengo, ele se desenvolveu como um volante, um segundo volante ali. Então, assim, eu acredito que antigamente ele era um meia, só que depois ele virou um segundo volante muito bom. Mas se botar ele também como meia atacante,
atacante, ele desenvolve muito bem. É um jogador que Ancelotti não pode fechar os olhos para ele e merece uma oportunidade. Yuri Alberto, todo mundo fala, Yuri Alberto, jogador ruim, não sabe jogar, não sei o que. Cara, Yuri Alberto, ele é um dos jogadores jovens aí com mais gols no mundo. Não tem pra onde correr. É um jogador que sabe fazer gol, sabe ali, não sabe driblar tanto assim, mas sabe, tem raça, bota a bola na área, sabe ter velocidade, sabe finalizar sim. Apesar de que, sim, ele perdeu alguns gols aí durante um tempo, virou meme na internet, mas eu acredito que esse cara você não pode fechar os olhos pra ele. É um jogador com potencial de até ir pra Europa. Se eu fosse ele, eu já teria ido pra Europa, porque é um jogador que, se desenvolver lá na Europa, vai se tornar um centroavante muito bom. Ele é aquele tipo de centroavante ali que meio que joga nas pontas e também pode jogar de segundo atacante. Ele lembra um pouco Alexandre Pato pela velocidade e também um pouco pela questão de quando ele dispara, né, consegue fazer os gols e tal. Um jogador de bastante velocidade, mas que, se colocar o mental dele ali tudo certinho e não se importar com essas coisas de torcida enchendo o saco da imprensa, eu acredito que ele tem tudo para se tornar um dos melhores centroavantes aí nos últimos tempos, cara. Vocês têm que abrir os olhos e não ficar com a mente fechada. Yuri Alberto não é ruim. Yuri Alberto é um jogador muito bom. Deem uma chance para ele. A gente sabe que todo jogador vive um momento ruim. Ele pode sim estar num momento ruim lá uma vez ou outra, mas ultimamente aí ele só tá fazendo gol, só tá decidindo pro Corinthians. E ele já tem, se não me engano, uns 3 ou 4 títulos pelo Corinthians. Então, assim, tem que valorizar esse jogador. E se ele tiver uma oportunidade na seleção brasileira, vai valer muito a pena. Luciano Juba, do Bahia. A gente sabe que no último ano ele foi um dos melhores laterais esquerdos do Brasileirão. Sem dúvida nenhuma. Um jogador que antigamente era um ponta esquerda jogando no Sport. Veio pro Bahia, Rogério Ceni colocou ele como lateral esquerdo. E ele se desenvolveu como um dos melhores laterais esquerdos no último ano aqui de 2025. Ele é um jogador muito bom, se desenvolveu tanto defensivamente e não esqueceu de fazer os gols, porque quando ele estava no Sport antes de vir pro Bahia, era um jogador que finalizava muito bem, fazia gol, dava assistência, e ele veio pro Bahia, virou lateral esquerdo e tá desenvolvendo cada vez mais, faz os seus gols sim, dá suas assistências, e eu acredito que o Ancelotti tem que convocar ele de novo, para dar mais uma chance para ele nesse último convocação que vai ter aí, porque é uma convocação decidida ali já. Praticamente quem for convocado ali vai ser convocado para a Copa do Mundo. Então, assim, a gente tem que monitorar o Juba. A seleção brasileira tem dificuldades nas laterais. Então, eu acredito que sim, Alexandro do Flamengo jogou muito bem e ainda joga como lateral esquerdo. Então, ele já vai para a Copa. Douglas Santos foi sim um lateral esquerdo que merece estar de novo na seleção brasileira. A gente viu que ele, quando surgiu ali na seleção brasileira ali, naquele jogo que Ancelotti convocou, ele calou a boca de todo mundo, jogou muito bem, passou confiança. Então, eu acredito que talvez vai ser ele, o Douglas Santos e o Alexandro do Flamengo para ser convocado para lateral esquerdo, mas ainda não está totalmente fechado. E se não está totalmente fechado, Juba pode ter que ter mais uma oportunidade para mostrar se de fato ele pode ir para a Copa do Mundo ou não. Então, vamos aguardar. Martinelli do Fluminense. Martinelli do Fluminense, a gente viu aquele jogo lá da Copa do Mundo de Clubes que teve no ano passado. Um jogador que mostrou técnica não só contra times brasileiros, mas também contra times europeus. Cara, Martinelli é um jogador que tem muita técnica. Ele, Danilo, também os jogadores, esses tipos de jogadores assim, Bidon, são tudo jogadores de meio de campo com bastante técnica. A seleção brasileira tem à disposição jogadores, volante, barra meia, que jogam com bastante técnica, e isso é raro. Não é aquele volante que só sabe chutar a bola, dar bicão, não, sabe ter técnica. E Martinelli é mais um desses jogadores que tem técnica e pode sim tentar ali uma vaga na seleção brasileira. Ele, eu acredito que é mais um primeiro volante, não fica muito indo para frente assim para fazer gols. Então eu acredito que para uma parte mais defensiva ali, no lugar de Casemiro ou de Bruno Guimarães, pode sim Martinelli ser uma opção defensiva para a seleção brasileira. E aqui, nós temos aqui dois jogadores que jogam na Inglaterra, que são o Ryan, do Bournemouth, e também o Igor Thiago, do Brentford. São jogadores que estão demonstrando que podem sim ir para a seleção brasileira. Já fiz vídeo do jogador Ryan aqui no canal, e depois eu vou fazer do Igor Thiago também aqui no Brentford. Igor Thiago simplesmente é um jogador que não vem jogando bem só agora, já estava jogando bem lá no Ludogorets,
da Bulgária. Jogou muito bem também no Clube Brugge, da Bélgica, e acabou sendo contratado pelo Brentford. E lá no Brentford, na primeira temporada, ele não jogou tão legal, porque teve contusão e tal. Aí, nessa temporada 25-26, ele tá mostrando que sim, é um centroavante que ninguém conhecia, surgiu no Cruzeiro, ninguém conhecia, porque na época o Cruzeiro tava jogando na Série B, então assim, ninguém ligava muito para quais jogadores o Cruzeiro revelava naquela época, e ele surgiu naquela época, e surgiu, e foi pra Europa, e está se destacando como um incrível atacante. É um jogador atacante que a gente não, sabe, não fica naquela assim, nossa, joga a bola na frente, será que ele vai fazer gol? Não, realmente o cara é matador, sabe fazer gol, sabe fazer gol de pênalti, é um jogador que merece uma oportunidade e além disso é um jogador fisicamente muito forte, tem que estar na seleção brasileira, tem que ter uma oportunidade nessa convocação sim. A gente sabe aqui que eu tô trazendo vários nomes e que provavelmente eles não vão ser convocados e também muitas vezes não pode convocar os dois que eu vou colocar aqui, mas de ter uma oportunidade sim, ele merece ter. Se não for o Igor Thiago, que seja o Ryan. Se não for o Ryan, que seja o Igor Thiago. Então, assim, o Ryan é um jogador que mostrou que é jovem, mas que não é besta. É um jogador que surgiu no Vasco com toda a dificuldade que o Vasco tem. Ele surgiu no Vasco, jogou muito bem, fez o time ir junto com o time, claramente, para a final da Copa do Brasil. E com isso conseguiu quase ganhar o título com o Vasco da Gama. O Vasco da Gama que é um time que a gente sabe que está se reestruturando, mas que ainda tem problemas internos e mesmo assim ele conseguiu jogar muito bem, mostrar seu futebol. Foi contratado para o Bournemouth da Inglaterra, já fez uma assistência, já tem um gol. Tá mostrando que não foi apenas um momento que ele viveu, foi sim um jogador que tá demonstrando que ali é consistência. Então tem tudo que daqui para frente ser cada vez mais evoluindo aqui no seu futebol e poder sim ter uma convocação para a seleção brasileira. Vamos lá então, temos o Endrick. Endrick é um jogador que, sinceramente, não deveria nem ter sido cortado das últimas convocações. É um jogador com estrela. Ele chega e não tá nem aí pra nada, não tá nem aí se ele é novo, se ele tá sendo reserva, ele só quer jogar, é um jogador com raça e merece sim estar sendo convocado para a seleção brasileira. A gente viu aí, ele agora tá no Lyon e tá arrebentando lá, fazendo muitos gols. Então eu acredito que ele tem sim que ser convocado para a seleção brasileira. Um jogador forte fisicamente, um jogador que chuta muito forte. Eu não tinha visto um chute tão forte assim desde a época de Adriano Imperador, Gareth Bale e até mesmo durante um tempo, muito tempo atrás, de Roberto Carlos. Então, assim, guardado as devidas proporções, Endrick tem um chute muito poderoso e tem que ser aproveitado pela seleção brasileira. É um jogador centroavante canhoto que não é fácil você ter essa opção no ataque, um jogador atacante canhoto, jogador fisicamente forte, que chuta muito bem e sabe dar uns dribles ali, não é muito forte dele, mas a velocidade, a força física é sim, e a gente precisa ter um jogador desse na seleção, um jogador que estreou na seleção brasileira já nos primeiros jogos fazendo gols e depois parou, né, de ser convocado, e depois foi convocado de novo, aí ficou naquela coisa de reserva e tal. Enfim, não foi fácil para ele, mas ele conseguiu, nos poucos jogos que teve, ser um jogador que mostrou ali, ó, posso ser convocado para a seleção brasileira mesmo sendo novo e jogando na reserva do Real Madrid. E agora que ele já tá no Lyon, ele tem que ser convocado, cara. Não tem que deixar ele, é novo ainda. Não, convoca ele porque é bom. Abné do Lyon é um jogador que está sendo companheiro do Endrick lá no Lyon, um jogador lateral esquerdo, como eu falei, a lateral esquerda ali, a lateral direita, ainda tem aquelas questões de estar em aberto para a seleção brasileira, então se convocar o Abné, que está jogando muito bem, foi um jogador que surgiu lá no Atlético Paranaense, depois foi para outros times e acabou que está se encontrando novamente no seu futebol pelo Lyon, um lateral esquerdo que não é muito ofensivo, mas é muito bem defensivamente e sabe ter velocidade, então é uma opção para o Ancelotti convocar. Igor Paixão é um jogador que é um ponta meio segundo atacante e eu não esperava, sinceramente, que ele se tornaria um jogador tão decisivo como ele está sendo nesses últimos anos. Ele surgiu no Curitiba, foi pro time lá da Holanda, o Feyenoord, e depois lá no Feyenoord jogou muito bem lá, jogou Champions League, e aí foi pro Olympique de Marseille e tá jogando muito bem no Olympique de Marseille. É uma opção, eu acredito que deles aí, eu acho que é o que menos tem chance de ser convocado, porque é um jogador que joga mais na ponta. Se eu fosse ele, focaria mais ali de ficar como atacante, mas assim, na ponta a gente sabe que tem já
bastante concorrência ali, Vinícius Júnior, Rodrigo, Gabriel Martinelli, etc. Então, Estevão. Então é meio complicado para ele, mas pode sim, tem que ter uma oportunidade, tem que ser visto ali com os olhos, com bons olhos, porque é um jogador muito promissor e muito bom, pode estar na próxima Copa do Mundo, se Deus permitir. Ian Couto é um jogador lateral direito que surgiu muito bem no seu futebol, jogando muito bem, aí foi convocado para a seleção brasileira e depois sumiu tanto no futebol de clube quanto não foi mais convocado para a seleção brasileira, mas eu acredito que ele tem muito potencial, um jogador novo, um lateral direito ali, com bastante força física, e eu acredito que ele pode sim ser convocado para a seleção brasileira. Das laterais, a lateral direita é o que está menos decidida, então eu acredito que ele pode sim ter ainda espaço para ser convocado para a seleção brasileira. Rômulo do Leipzig. Rômulo é um jogador que tá mostrando que se você não lembra daquele jogador, ele pode sim ainda fazer sucesso. Não é porque você não tá vendo falar dele que ele sumiu do mapa. Não, é um jogador que surgiu no Atlético Paranaense, foi para um time da Turquia, arrebentou lá no time da Turquia e agora está jogando muito bem no Leipzig da Alemanha. Subiu o patamar dele no futebol e está jogando muito bem. É uma oportunidade que pode surgir sim. Eu acredito que ele possa não ser convocado, realmente é muito difícil. Ele tem que melhorar bastante a questão dos gols dele, que ele estava fazendo mais lá na Turquia. Aí agora no Leipzig ele ainda está fazendo, mas não tanto quanto antes. Mas ainda assim é um jogador para ficar de olho. Rômulo, jogador muito bom. Centroavante, muito bom. Arthur do Bayer Leverkusen, lateral direito, outro jogador que naquela época com o Xabi Alonso não era um jogador titular da lateral direito, mas acabou se desenvolvendo e agora com a saída de alguns jogadores se tornou o titular na lateral direita do Bayer Leverkusen e está jogando muito bem. É um jogador muito novo, muito habilidoso e pode sim ter no futuro ou agora uma oportunidade na seleção brasileira. Carlos Augusto é um jogador que a gente não pode esquecer. Carlos Augusto é um lateral esquerdo, bastante defensivo, um jogador que a gente sabe que é focado. Você olha pra cara dele, você não vê nem ele dando risada. Você não vê ele dando risada nenhuma. É um jogador que é focado. E nas oportunidades que teve na seleção brasileira não foi ruim também não, não foi ruim. Tem que ter mais oportunidades sim. É um lateral esquerdo que dá pra tentar convocar, bastante defensivo e joga na Inter de Milão. Então, tipo assim, tem que abrir o olho. Luiz Júnior é um jogador que eu não conhecia mesmo, e ele está jogando muito bem no Villarreal lá da Espanha. Ah, Eric, mas o Villarreal não jogou tão bem a Champions League. Sim, não jogou tão bem a Champions League, mas está jogando muito bem o Campeonato Espanhol. Lá eles são, acho que se não me engano, o quarto colocado do Campeonato Espanhol. Então, assim, é um goleiro muito bom, muito promissor, um goleiro novo. Dá sim para ter ali na disputa, porque a gente sabe que Alisson e Ederson provavelmente vão ser convocados para a seleção brasileira. E o que está mais ali em alta para ir, ou é o Hugo, ou é o Bento. Mas quem sabe aí não abre uma oportunidade para o Luiz Júnior, um jogador que tem bastante futuro na meta brasileira como goleiro. Anthony é um jogador que já esteve mais jogando melhor, né, sendo mais decisivo no Betis, na temporada passada mesmo, arrebentou, porém nessa temporada não está sendo diferente, ele está sim fazendo seus gols, dando assistência e sendo um dos principais jogadores daquele time do Betis. O time do Betis não está jogando tão bem nessa temporada, mas ainda assim é um jogador que tem que ficar de olho, um jogador bastante técnico, sabe fazer gols, sabe driblar e sabe fazer assistências. Tá mais focado agora na carreira, cada vez mais, então tá mais amadurecido, pode sim ter oportunidade para jogar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. E claro, o cara que é um dos jogadores menos falados, mas que merece mais atenção. Anderson Talisca. Anderson Talisca é um jogador que não é de hoje que merece ser convocado para a seleção brasileira. É um jogador que tinha que ser convocado para a seleção brasileira desde a época que estava arrebentando no Guangzhou Evergrande da China e também no Al Nassr lá com Cristiano Ronaldo. Bem antes de Cristiano Ronaldo chegar, ele já estava arrebentando e com Cristiano Ronaldo lá, ele continuou arrebentando. Foi agora para o time da Fenerbahçe da Turquia e tá jogando demais ainda. Todo time que Anderson Talisca passa, ele joga bem. Ah, Eric, mas ele não foi para um time tão grande. Ele não foi para um time tão grande por conta que ele escolheu a questão do projeto financeiro. Ele saiu do Bahia pro Benfica, aí depois foi do Benfica pro Besiktas, jogou muito bem, foi pro o Guangzhou Evergrande, tinha oportunidade na época de jogar no Manchester United, se não me engano, mas escolheu ir para um time da China, depois para um time da Arábia, e é um jogador que se continuar jogando muito bem no Fenerbahçe, pode sim
ser um jogador a ser para outro time, pode ir para um time da Premier League, para um campeonato italiano, ou quem sabe voltar para o Brasil e jogar no Bahia ou no Flamengo, não sei. É um jogador que tem muito futebol. Um meia que já virou atacante. Antigamente, Anderson Talisca jogava como meia. Aí depois foi avançando, avançando, virou um atacante ali, quase um segundo atacante, vamos dizer assim. Um jogador bastante ofensivo, um jogador que produz tanto assistências quanto gols. É um jogador que sabe jogar futebol, jogador inteligente, chuta muito bem na bola. A bola parada de Anderson Talisca é uma das melhores que se tem. Sabe fazer gol de falta, sabe fazer cruzamento de escanteio, sabe jogar futebol, sabe bater pênalti, é um jogador muito focado, você não vê problemas aí envolvendo o Anderson Talisca. Eu acredito que já estava na hora, há muito tempo, dele ser convocado para a seleção brasileira. A última vez foi com o Tite e na época Tite só convocou ele e não botou ele para jogar, não deu oportunidade para ele, para você ver que há muito tempo atrás isso aconteceu e continua acontecendo. Entra treinador e sai treinador na seleção brasileira e ele não tem uma oportunidade lá. Eu acredito que se ele for convocado para a seleção brasileira, ele vai fazer diferença. Ele vai fazer diferença. É um jogador diferenciado que a seleção brasileira não tem. E tem que convocar ele, cara. Não tem pra onde correr, velho. Anderson Talisca joga muita bola. Tem que ter uma oportunidade. Ô Ancelotti, acorda aí, meu parceiro. Convoca Anderson Talisca, por favor. Se você gostou do vídeo, inscreva-se aqui no canal e muito obrigado por assistir. Valeu!